Graça e paz, meus queridos, quero compartilhar com vocês hoje um trecho da Palavra de Deus, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Esse trecho fala de um personagem bíblico chamado Jabes, cuja oração foi respondida. E eu queria conversar um pouco aqui com vocês hoje sobre oração e sobre orações que podem ser respondidas. Vamos ver o exemplo desse trecho com Jabes. Vamos ver. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Meus queridos, é interessante que dentro da cultura judaica, saber qual a origem de uma pessoa ou qual a origem de um indivíduo, de qual tribo ele pertencia ou de qual família ele pertencia, era de fundamental importância por causa dos direitos hereditários, né? Sabermos, naquela época, se nós fôssemos cidadãos israelitas, para nós sabermos, né, se nós teríamos ou não direito a uma herança, né, nós primeiro teríamos que saber qual é a nossa família, qual a nossa tribo, quais são os nossos laços familiares, bem como os direitos a uma herança. Na palavra de Deus você vai perceber, né, que em vários trechos da palavra de Deus você encontra as genealogias. E muitos de nós, né, quando encontramos genealogias na Bíblia, né, muitas vezes não entendendo, achamos aquilo até desnecessário. Mas todas elas têm um significado. No caso aqui, né, de Jabes, desse personagem bíblico, né, muito mais importante do que essa questão econômica, né, de direitos à propriedade, né, que são advindos de uma hereditariedade, né, genealógica, né, era importante saber as alianças firmadas com Deus. Então, se nós olharmos aqui para o livro de Crônicas, né, nós vamos ver que os 9 primeiros capítulos desse livro, eles mostram a origem, né, do povo hebraico, desde Adão até Jacó. Né, nós sabemos lá os patriarcas, né, quem foram, né, Abraão, Isaque e Jacó. Então, nesses 9 primeiros capítulos, né, vem desde a origem da humanidade, lá em Adão e Eva, até o patriarca, né, Jacó, né? E vem toda uma lista de descendentes, né? Dentre esses personagens mencionados, nós temos aqui Jabes, né? É um personagem que ele aparece de repente, né, nos descendentes da tribo de Judá. A mesma tribo, né, que se nós olharmos lá no Novo Testamento, né, no capítulo 1 de Mateus, nós vamos perceber que o nosso Salvador, Jesus Cristo, veio, né? Jesus Cristo era descendente da tribo de Judá. E Jabes aqui também. O interessante na história de Jabes aqui, né, que ele é apresentado nessa lista de descendentes, sem a menção, né, sem ter o nome do seu pai ou da sua mãe, o que não era comum naquela época. Sempre, né, quando você olha para uma lista genealógica, né, tanto aí no Antigo Testamento, né, quanto no Novo, você vai ver a origem, né, de quem a pessoa era filho. E no caso de Jabes, né, ele aparece sem a menção, né, de quem é seu pai e de quem é a sua mãe. Queria extrair, meus irmãos, algumas lições importantes da história de Jabes, né,
genealogia aqui da tribo de Judá, né, onde ele é mencionado aqui no livro de Crônicas, né? Nós percebemos aqui que a palavra de Deus fala que ele foi o homem mais respeitado da sua família, né? Supõe-se que sua mãe também deve ter tido problemas, né, em sua gravidez, já que no seu nascimento ele deu à luz, né? Ela deu à luz a Jabez com muitas dores, né? Na cultura israelita, né, o nome dado a um bebê, né, a um recém-nascido, ele tinha um significado também no nome embutido, né, com a origem, né, daquela criança, né? No caso de Jabez, né, o seu nome, né, estava ligado à sua origem, né? A sua mãe deu à luz a Jabez com muitas dores, né? Então, o seu significado, o significado do seu nome é ele causará dor. E Jabez, ele fez uma oração, meus queridos, e pediu 3 coisas para Deus, né? Então, o primeiro pedido, ele solicitou prosperidade material, né? Será que é errado, né, nós pedirmos, né, para Deus prosperidade material? Certamente que não, né? Nós podemos pedir prosperidade material, né, mas não confiarmos, né, não depositarmos, né, a nossa esperança nos nossos bens materiais. Assim era Jabez, né? Jabez, ele tinha uma aliança, né, com Deus de Abraão, com Deus de Isaac, com Deus de Jacó. Ele pediu prosperidade material no sentido dele poder, né, ter lá alguns bois, algumas ovelhas, gado, poder ter uma colheita, para ele poder sobreviver, né? Não era no significado, né, como hoje nós vemos aí, né, na internet, né, de ostentação, de querermos demonstrar para os outros, né, um carro novo, uma casa maravilhosa. Não, não era nesse significado. O sentido de Jabez aqui era uma prosperidade que pudesse sustentar a sua vida, né? Ter o provimento de Deus. O segundo pedido que ele pediu, que a mão de Deus estivesse com ele. Olha que bênção, né? Nós precisamos pedir isso para Deus, né? Para que Deus possa ter a sua mão sobre a nossa vida. E o terceiro pedido de Jabez, né? Ele pediu proteção contra o mal, né? E boa saúde, né? Tem tudo a ver, né, com o que nós estamos precisando hoje, né? O segundo pedido aqui, né, que a mão de Deus estivesse com ele. O primeiro pedido, né, sustento material. E o terceiro pedido, né, que Deus poderia livrar ele do mal, das doenças, né? Então, aquela época que Jabez viveu, né, era uma época também, né, sujeita a pragas, a doenças, né? Então ele estava preocupado, né, também, né, com os males, né, com as doenças da sua época, né? A gente hoje, meus queridos, a gente gostaria que Deus pudesse ouvir todas as nossas orações, né? Esse seria o ideal, né? E nós temos hoje, meus queridos, a possibilidade real, né, de nós orarmos a Deus, né, quando nós estabelecemos uma aliança, um relacionamento com Deus, né? A oração de Jabez, né, diferentemente do que muitas pessoas pensam, né, ela não teve nenhum poder mágico, né? As nossas palavras, meus queridos, elas não têm poder mágico nenhum, né? Se eu falar mais alto para Deus, ou se eu falar mansinho para Deus, né, é a mesma coisa. Isso não vai demonstrar que eu tenho mais fé ou menos fé. Isso é indiferente para Deus, a nossa forma de orar, né? Se nós falarmos com mais motivação, ou se nós falarmos baixinho, ou até mesmo se nós não falarmos, se nós fizermos a nossa oração no nosso pensamento. O que vai fazer diferença, meus queridos, não é as palavras, não é o que Jabez pediu, o conteúdo da oração. Você pode orar aí de uma forma simples, dirigindo a sua oração ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ou ao Deus Todo-Poderoso, né, que é o Criador do Universo. E aí você pode agradecer primeiro a Deus por muitas coisas e depois colocar os seus pedidos. E as nossas orações, elas sempre são feitas
né, por intermédio, né, em nome de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, meus queridos, nós temos este relacionamento com Deus. Somente Jesus pode nos levar até o trono da graça, até a presença de Deus. Porque ele morreu no nosso lugar, pelo meu próprio esforço, pelos meus méritos, pelo meu conhecimento bíblico, teológico, pelas minhas palavras bonitas, eu não serei ouvido na presença de Deus. Apenas eu serei ouvido na presença de Deus quando eu estou em comunhão plena com Deus por meio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, eu tenho a plena certeza que os meus pecados foram ali na cruz cravados, minha dívida para com Deus foi paga. E por isso eu tenho paz, eu tenho liberdade e acesso. A Bíblia fala que entre nós e Deus, nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. E por meio de Jesus, nós podemos ter as nossas orações respondidas. Então aqui fica o nosso desafio para você nessa tarde, que você possa buscar a Deus, orar com simplicidade de coração, da forma que você está acostumado, pensando sempre nesse relacionamento com Deus. Simples assim, entregue sua vida para Deus, abandone seus ídolos, aqueles pecados ocultos também, né? Alguns de nós temos ainda alguns pecados de estimação, algumas coisas, né, que fazemos e que desagradam a Deus. Então, coloque de lado essas coisas, creia no sacrifício de Jesus Cristo na cruz por você, siga os seus passos. Tenha comunhão diária, lendo a Bíblia. A Bíblia é muito importante, meus queridos, é a nossa única regra de fé e prática. Então você vai orar. Que Deus te abençoe, meus queridos. Que Deus te guarde nesta tarde e possa responder às tuas orações. Nesse tempo de tanta dificuldade, né, essa oração de Jabez, simples, nos faz lembrar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Basta termos comunhão com Ele. Uma boa tarde para você, descanse no Senhor, acalme o teu coração e ore.